Bom, já estamos gravando a nossa aula, então, bom dia para todos e todas, né? Boa noite, boa tarde para quem vai assistir aí esse conteúdo no futuro. Estamos aí chegando nos finalmente, né, do nosso curso. Aí chegamos aí na nossa aula de número 11, né? Na verdade, não é a aula 11, né, mas é o conteúdo 11, né? Vamos dizer assim, né? Chegamos aí no conteúdo 11, dando continuidade à nossa parte aí de campos magnéticos, certo? Eu já tinha feito um cronograma, né? A nossa prova aí tinha ficado para o dia... Que dia que tinha ficado a prova mesmo? Eu esqueci agora. Aula hoje, aula semana que vem, 26. Tinha ficado para o dia 9, era isso? Dia 9 ou dia 4? Agora eu esqueci. Foi dia 9 que ficou? Não? Não lembro. Tinha sim. A gente tinha feito, teve uma aula que eu fiquei desenhando datas aqui na... as listas estão para o dia 11, mas aí eu não sei se a nossa prova ficou exatamente para o dia 11, né? Teve uma aula que eu fiquei desenhando as datas aqui na tela, né? Fazendo um planejamento com vocês, e aí agora eu não lembro agora para que dia que ficou essa prova marcada. Então, dia 9 ou dia 11, né? Eu acho que ficou no dia 9, né? Eu acho que eu joguei dia 11 lá no Google Classroom, lá a data da entrega, mas por ser uma data X, né? Mas eu acho que tinha ficado para o dia 9. Bom, de qualquer maneira, né? A gente vai terminar o curso aí. Acredito que hoje e mais 3 aulas a gente consegue terminar o conteúdo, né? Então aí tá tranquilo, né? Tem tempo de sobra aí para a gente estar fazendo a prova. Vamos lá, então. Vamos falar aí sobre campos magnéticos produzidos por corrente elétrica. Na semana passada a gente viu algumas propriedades do magnetismo, né, como os polos, o campo magnético, vetor campo magnético, linhas de campo, força magnética, né, força magnética em fio percorrido por corrente, aquela história da espira que gira, o torque, certo? Então a gente viu aí, né, alguns fenômenos ligados ao magnetismo. Só que o que acontece? A gente viu esses fenômenos sendo produzidos por campos externos, ou seja, o campo já existia lá. Então, o campo tinha um ímã X ali presente no espaço, ou algum outro tipo de mecanismo que produz campo magnético, mas o campo já existia. Então, eu estava só interessado em fazer análise de fenômenos que tinham um magnetismo envolvido, né? Agora, na aula de hoje, né, a gente vai calcular como o campo magnético é produzido, né? Por exemplo, por uma corrente elétrica. Então, agora a gente vai calcular o campo, certo? Via aí leis que regem o magnetismo e a corrente elétrica. Então, é um pouquinho diferente. Vamos lá. Só para a gente relembrar, certo? Aí, os principais conceitos aí do magnetismo, né, é que cargas elétricas em movimento que produzem o campo magnético, certo? Ou seja, o que produz o campo magnético é a minha corrente, né? A derivada da carga no tempo, né? Carga em movimento no tempo é o que produz o meu campo magnético, ou seja, corrente elétrica produzindo campo magnético. E isso decorre, né, aí de que não existem cargas magnéticas, né? A gente tinha visto aí esses dois conceitos há 2 aulas atrás. Então, que fique aí de lembrança, né, as 2 tópicos principais aí do magnetismo. Então, como é que o pessoal descobriu isso, né? Como é que se foi feito essa análise? Então,
Existia um rapaz chamado Ørsted, né? E se pedir para eu repetir 3 vezes Ørsted, né? É um trava-língua aí, né? Quero ver depois alguém fazer. É Ørsted, Ørsted, Ørsted. Mas esse rapaz, né? Lá nos idos do século XIX, certo? O que ele fez? Ele pegou um fio e uma bússola, certo? E colocou eles para interagir. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse lado direito aqui que eu estou circulando em preto, né, eu tenho um fio, né, aonde não passa corrente, né, então a corrente aqui é zero e igual a zero. E o que acontece? A agulha da bússola, ela vai apontar para o norte, né, como qualquer bússola aí normalmente apontaria, ok? Então aí, quando não existe corrente, né, a minha bússola funciona aí de maneira convencional. Porém, né, quando ele colocava uma corrente para passar no fio, o que acontece? Se a corrente estava subindo, né, passando na direção aí de sul para norte, existia uma deflexão, certo? Da agulha do campo magnético. E se a minha corrente passava de norte para o sul, como no caso aqui do círculo vermelho, né, a minha deflexão era para o outro lado, né? Então, o Ørsted, ele meio que concluiu que a corrente elétrica alterava o campo magnético, né, da Terra, mas não da Terra, ele acaba criando um campo magnético ao redor aí desse fio percorrido por corrente, né? E a gente vai entender agora como é que esse campo é criado, né, por essa corrente. A gente acabou de ver que as cargas elétricas em movimento produzem o campo magnético, mas como que isso é produzido, certo? A experiência de Ørsted mostrou para a gente que ele realmente acontece esse fenômeno. Então, basicamente, o que a gente tem? As linhas de campo magnético, elas são dadas por círculos concêntricos ao redor do fio que é percorrido pela corrente. Então, se você olhar aqui nesse desenho que eu estou circulando em vermelho, na parte direita inferior da sua tela, né, a gente tem um fio aqui, certo? Esse fio está entrando dentro de um papel, né, em alguma coisa, por exemplo, certo? E eu tenho um campo magnético ao redor dele. Então, o pessoal jogou aí um traço, né, uma limalha de ferro, basicamente, e a gente pode ver que eu tenho vários e vários círculos concêntricos ao redor desse fio, né? E é dessa maneira que o campo magnético se comporta em um fio percorrido por corrente, né? Sempre aí no formato de círculos concêntricos, certo? E, basicamente, né, como mostrou aí a experiência de Ørsted, o sentido da corrente no fio vai interferir, certo? No sentido, né? E na direção do nosso campo magnético, ok? Assim como a gente via ali deflexão da bússola para um lado e para outro. Então, o que acontece? A gente tem, né, vamos usar aí aquela mesma padronização de notação, né, para quando eu tinha ali campo magnético entrando ou saindo do plano, agora eu vou usar para corrente elétrica entrando ou saindo do plano, certo? Então, aqui, se a minha corrente está entrando no plano, eu uso um xizinho. Se a minha corrente está saindo do plano, eu uso um pontinho, certo? Então, essa é a nossa aí notação também para a corrente elétrica, tá? E aí o que acontece? A direção e o sentido, certo, do campo magnético produzido vai ser sempre tangente às linhas de campo, né? Então, esses campos, as linhas de campos que são círculos concêntricos ao redor aí do nosso fio, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um fio que está entrando no campo, né? A gente vê aqui que o meu campo magnético ele é tangente, certo, a essas linhas. Quanto mais próximo do fio, logicamente, maior é o módulo, maior é a intensidade desse campo magnético. Porém, se eu pegasse um outro ponto aqui, né, por exemplo, ó, o vetor estaria tangente aqui à linha de campo. Qualquer outro ponto, por exemplo, aqui também, certo? Ele também continuaria tangente às linhas de campo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Beleza? E aí a gente tem que decidir, certo?
por exemplo, na experiência de Ørsted, tinha uma hora que a bússola rotacionava para um lado e tinha uma hora que a bússola rotacionava para o outro lado, né? Isso estava relacionado com o sentido da corrente, estava entrando ou estava saindo. Então, para a gente fazer essa análise, né, do sentido de giro, certo? Porque aqui, se você olhar no campo magnético, ó, dá para ver que isso aqui está girando num sentido, certo? Que é o nosso sentido horário. Então, a gente usa a regra da mão direita de novo, né? Aí, para estar relacionando o sentido da corrente e a direção e sentido do campo magnético produzido. Olha só. Então, na regrinha da mão direita, o que eu vou fazer? O meu polegar, certo? Ele vai indicar aqui o sentido da corrente, certo? Então, eu vou envolver o elemento de corrente com a mão direita, aonde o polegar estendido vai estar apontando no sentido de corrente, né? Então, no caso aqui, eu tenho um fio, certo? A corrente está descendo aqui, nesse caso aqui mais à esquerda, e no caso mais à direita, a corrente está subindo, né? Então, o meu polegar está apontando na direção do fio. E os outros dedos, certo? Vão estar mostrando aí a orientação das linhas de campo magnético. Essa regra da mão direita, ela funciona basicamente com a mesma analogia da velocidade angular, né? Quem fez aí Física 2 comigo, certo? A gente definia o vetor velocidade angular, né, de acordo com a rotação do corpo, né? Então a gente usava também a nossa regrinha da mão direita, certo? Então, se a minha corrente era positiva, né, se a rotação era positiva, eu tinha uma rotação que era do tipo anti-horária. Se a rotação era negativa, né, eu tinha uma rotação horária, né, minha velocidade angular estava relacionada com isso. Aqui é a mesma coisa. Então, se a minha corrente ela é positiva, certo? Imagina que ela está subindo, positivo que eu digo o polegar apontando para cima, né? O nosso famoso Nero, né? Nas arenas de Roma, lá do Coliseu, né? Polegar para cima, vivo, positivo, né? Então, o que acontece? O meu campo magnético, ele sai dessa região aqui e entra nessa região aqui. Então, ela está fazendo uma rotação que é no sentido anti-horário. Ok? E caso a minha corrente negativa, né? Caso o cara morra ali na arena de Roma, certo? Então, eu estou fazendo aqui uma rotação que é do tipo horária, na verdade, né? Então, polegar para baixo, rotação horária. Então, ele sai daqui, desse ponto, e entra nesse ponto aqui. Então, aqui eu tenho rotação horária. Certo? Então, aqui tem outro exemplo, né? Ó, então, a regra da mão direita passando aqui por esse fio. Ok? Então, meu polegar, ó, apontando na direção da corrente, aqui. E os dedos, né? Eles envolvendo a corrente no sentido de giro aqui. Certo? Então, o campo sai de lá, vem para cá, vem para cá. Né? E aqui a gente tem aí os vetores, né? Sempre tangentes. E se você olhar aqui, né? As bolinhas. Então, aqui ele está saindo. E aqui ele está entrando, né? Fazendo sempre esse movimento aqui de giro. Tudo bem, gente? Beleza? Regrinha da mão direita para o nosso campo magnético, o elemento de corrente envolvido. Beleza? Ok. Maravilha, então. Vamos dar sequência, então, aqui. A gente pode ter também, certo? A relação aí entre correntes paralelas e correntes concorrentes, né? Olha só que trava-língua aqui, né? Correntes concorrentes, né? O que seria isso, certo? Então, ou famoso correntes paralelas e correntes antiparalelas, né? Pode ser dado assim. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, quando duas correntes estão na mesma direção, certo? Aí, ao longo de dois fios vizinhos, paralelos, quando eu desenho as linhas de campo, certo? A corrente subindo, nesse caso aqui, ó, corrente subindo, os dois fios, né? E as linhas de campo girando nesse sentido aqui, né? Aqui é a mesma coisa, a corrente girando nesse sentido aqui. Então, você pode ver aqui o que acontece. O campo magnético, ele é mais forte nas bordas, né? E no meio aqui, ó, se você olhar,
Para essa corrente, ele está apontando para cá, e para outra corrente, ele está apontando para cá. Então, no meio, eu tenho um efeito fraco, né? Os campos aí acabam se anulando, né? Porque um aponta para cima, aponta para cima não, né? Aponta aqui na direção de rotação anti-horária, certo? E o outro também aqui na rotação anti-horária, né? Então, eles acabam aí se cancelando, eu tenho um efeito mais fraco no meio, né? Logicamente, as correntes têm que ser iguais, né? Para eles aí estarem se anulando exatamente aí no ponto de simetria. E no caso que se eu tenho aí correntes concorrentes, né? Ou correntes antiparalelas, né? No caso aí uma corrente subindo e a outra corrente descendo, certo? Aqui a minha rotação é no sentido anti-horário. E aqui a minha rotação é no sentido horário. Então, o que acontece? Para esse caso aqui, o campo magnético é muito mais forte no meio, né? No ponto aí de interface central aqui. Por quê? Porque na hora que essa corrente aqui gira no sentido anti-horário, certo? As linhas de campo estão apontando nessa direção aqui. E quando a outra corrente vizinha gira também no sentido horário, no caso, né? A linha de campo aponta na mesma direção. Então, acaba tendo aí uma união de linhas de campo, produzindo um campo magnético mais forte no centro. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia aí? De quando eu tenho duas correntes, a interação entre os campos? Tranquilo? Sim. O desenho facilita, né? Dá para ver a intensidade, né? Quando tenho maior concentração de linhas de campo, né? Mais forte é o meu campo magnético. Sim. Tranquilo, galera? Beleza? Ok. Então, a gente já sabe definir, então, como é que funciona, né, o campo magnético ao redor de um fio e ao redor de vários fios, né? Aí também eu tenho interação para mais de um fio paralelo ou antiparalelo. Porém, né, como é que eu calculo? Eu já sei calcular, né, a direção e o sentido. Lindo, maravilhoso, né? É só usar a regrinha da mão direita. Porém, como calcular a intensidade, certo? Então, para calcular essa intensidade, aí a gente vai estar usando o que eu chamo de elemento de corrente elétrica, tá? Então, basicamente, né, se você lembrar lá do nosso campo elétrico, vamos fazer uma analogia aqui, certo? Então, no campo elétrico eu tinha uma partículazinha aqui positiva, por exemplo, certo? Eu queria calcular o campo num ponto P, certo? O que eu precisava fazer? Eu precisava conhecer a distância, né, que essa carguinha estava aqui desse ponto P, uma distância R, ok? Agora, para o magnetismo, certo? Se eu quero calcular o campo magnético a um ponto P numa distância de um fio percorrido por corrente, eu vou basicamente usar a mesma ideia, né? Eu preciso conhecer qual é a distância, a princípio, certo? De um elemento de corrente ao longo, né, de um espaço para a direção em um ponto percorrente o espaço. Então, olha só. Olha esse desenho que está aqui, né? Que eu estou circulando em preto aqui do nosso lado esquerdo. Então, eu tenho o meu fio, certo? Ó, tá o fio aqui amarelinho aqui, né? Passando para lá e para cá. E uma corrente percorrendo ele aqui, subindo. Né? Então, tem uma corrente passando por aqui. Então, essa corrente, certo? Vai produzir um campo magnético, né? Conforme ela está subindo, né? Eu vou com o meu dedão acompanhando ela aqui. E os meus outros dedos, de acordo com a regra da mão direita, vão estar produzindo aí círculos concêntricos ao redor, né? Então, ela vai estar entrando no papel aqui, certo? E saindo do papel aqui. É como se ela estivesse fazendo esse movimento de círculo aqui, ok? Então, tudo bem por enquanto? Beleza? Então, ela está fazendo um movimento circular concêntrico ao longo aqui, certo? Só que, se eu quero pegar num ponto P específico, esse ponto P pode estar aqui, ele poderia estar aqui também, certo? Meu ponto P. Ele poderia estar aqui, certo? Tudo vai depender, né, da onde está localizado o meu ponto P no espaço. Então, a gente tem aí que, para esse cara aqui, ó, que ele está pedindo, né? Esse pontinho P, vou apagar o desenho aqui, ó. Borracha. Oh, Jesus. Volta. Borracha.
Então, para esse pontinho P que está aqui, né, eu estou interessado em calcular qual é o campo magnético produzido pela corrente que está passando nele. Então, para isso, eu preciso definir um elemento de corrente elétrica, que eu chamo de IDS. Né? Como assim IDS? Certo? Esse DS, certo? Eu chamo, ou que poderia ser um DL também, né? É um elemento de comprimento do fio. Né? Então, a direção do elemento DS, ou DL, né? Comprimento do fio, é a mesma direção da corrente que atravessa o fio. Certo? Então, ó, nesse caso aqui, ó, se eu pegar esse elementozinho aqui, esse pequeno pedacinho aqui, ó, DS, certo? A corrente que está passando nele tá nessa direção aqui, ó, IDS, certo? Seria esse vetorzinho azul aqui. Se eu pegasse outro elemento, por exemplo aqui, ó, olha só, esse poderia ser um outro DS. E a minha corrente, certo? Ó, passando nele estaria nessa direção aqui. Então, esse aqui seria o meu IDS. A mesma coisa aqui, né? Se eu pego esse outro elementozinho aqui, pegar em vermelho, o meu elemento de corrente, né? Ele está sempre aí tangente, né? Ao longo do fio. Ele está na direção do fio. Esse aqui seria o meu IDS e aqui seria o meu elemento DS. Ok? Então, o que que acontece? Eu preciso primeiro definir esse elemento de corrente IDS, né? E o DS é o nosso elemento de comprimento de fio. O campo magnético, nesse ponto P, que está aqui, ele vai ser a soma, né, de todas as contribuições de todos os elementos. Né? Ou seja, se ele está sendo a soma de todos os elementos, eu tenho que fazer uma integração, certo? De todas as contribuições ao longo de cada corrente. Então, aqui, ó, esse elementozinho aqui de baixo, ele produziria uma distância, esse R aqui eu vou chamar de R1, né? Esse outro elementozinho aqui produziria uma distância, vou chamar aqui de R2, e esse outro elemento aqui está produzindo uma distância R. Então, a gente tem aí, né, que cada pedaço do fio vai estar produzindo um pedaço de campo magnético nesse ponto P específico que eu quero, aonde eu quero calcular o campo. Certo? Tudo bem, gente? Fazendo sentido para vocês aí? Tranquilo? Ok, beleza. Então, só por analogia, né, vamos usar aí a comparação com a lei de campo elétrico. Então, no campo elétrico, como é que eu calculava ali para um elemento contínuo, né? No caso era uma barra, um disco, uma esfera, etc. Sempre quando eu tinha um elemento contínuo, eu tinha que estar somando, né, sobre todos os elementos ali de carga para estar calculando a contribuição geral ali de todos os componentes de carga. No campo magnético não vai ser diferente, né? Mas só para a gente fazer a analogia, então aqui, ó, o campo elétrico, certo? Ele dependia de uma constante, né, que é a minha constante de Coulomb, ó, 1 sobre 4π epsilon zero, esse valor era uma constante. Era proporcional à minha diferença de carga, ok? O meu dq, esse dq aqui, a gente viu que ele podia ser lambda dl, sigma dA ou ρdv, certo? Que eram aí as minhas densidades de carga, né? Então dependia aí muito da geometria e da distribuição de carga, né, ao longo do objeto, ok? E dividido pela distância ao quadrado, né, da onde estava localizado esse objeto até um ponto no espaço, certo? Numa direção aí R chapéu, né, que está relacionado com a distância, né? Esse R chapéu aí pode ser uma combinação de I, J e K, né, R e θ, se eu tiver em coordenadas polares também. Então, sempre relacionado aí com a distância. No magnetismo, funciona basicamente a mesma ideia, né? Então, se você olhar aqui, ó, para essa equação que está do nosso lado direito, que eu segurei em vermelho aqui, ó. Então, eu tenho também uma constante, né, ó, μ0 sobre 4π, onde esse μ0 eu chamo de permeabilidade magnética do vácuo. Né? Ele é análogo ao nosso ε0, ok?
O ε0 era chamado de permissividade elétrica do vácuo. O μ0 é chamado de permeabilidade magnética do vácuo. Então, tem uma constante para a eletricidade, uma constante para o magnetismo. ε0, eletricidade, μ0, magnetismo. Esse μ0, ele é uma constante, ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, certo? E 1,26 vezes 10 a menos 6 Tesla. Não é só para confundir, não. Ó. Se você pensar assim, ó, o epsilon, pense em grego. Vamos pensar em grego aqui, Lucas. Né? Vamos aprender um pouquinho de grego aqui. Ó. O ε0, certo? O epsilon em grego é a letra E. Né? Então significa elétrica. Né? Se você pensar em magnetismo, o mi é o M. Né? Em grego aí. Então é no magnético. Ok? Certo? Então, a gente tem aí a comparação, né? Epsilon lembra E, que significa eletricidade, certo? E Mi, né? Vem do M aí, Mi0, magnetismo, certo? Pense em grego, exatamente. Temos que pensar em grego, né? Embora a gente não esteja falando grego aqui na aula de física, certo? Embora algumas pessoas acreditem aí que eu esteja falando grego, né? Que não faz sentido nenhum que a gente fala, mas a greguice, né, acaba ajudando aí a gente a lembrar de algumas coisas. Beleza? Então, ε0 para eletricidade e μ0 para magnetismo. Maravilha? Então, voltando à nossa comparação aqui, né? Então, para o caso do campo elétrico, ó, eu tenho uma constante, uma constante que acompanha, né? Ó, era 1 sobre 4π ε0, e no caso do campo magnético, eu tenho também a minha constante, 1 sobre 4π ε0. No caso do campo elétrico, quem que produziu o campo? Meu elemento de carga, dQ. No caso do magnetismo, quem que produz o campo? Meu elemento de corrente, IDS. Certo? Aqui eu tenho um produto vetorial aqui ainda, mas já vou explicar já para vocês como funciona. Tá? Então, o que está produzindo o campo é esse elemento aqui, que eu chamo de elemento de corrente, que é justamente a minha carga elétrica em movimento. E ambos estão aí, né, na minha direção, divididos, né, pela distância ao quadrado do ponto onde eu quero calcular. Então, você pode ver que as duas leis aí, elas são basicamente análogas, né? Uma constante, o elemento que produz o campo, dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo por enquanto? Então tá, vamos lá. Bom, vamos entender aí como é que funciona o que a gente chama de lei de Biot-Savart, né? Essa lei de Biot-Savart são dois rapazes, né? Aí, são dois franceses, certo? Que fornece esse vetor campo magnético, né? Criado aí por um elemento de corrente em um fio. Então, a gente acabou de ver, né? A comparação ali com a lei do campo elétrico. Então, era aquela constante. O elemento de corrente que produz o campo dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, olha só. A direção e o sentido, né? Eu consigo calcular, certo? Através aí da própria regrinha da mão direita. Né? Então, esse cara aqui está entrando no papel, porque o meu elemento de corrente está subindo o fio, certo? E os meus dedos estão sempre aí do lado direito do fio, né? Sempre entrando aí no plano do papel. Se fosse do lado esquerdo do fio, eles estariam saindo. Então, eu posso dizer que a direção e sentido do campo está aí em menos K-chapéu. E a intensidade aí vai ser calculada, né, pelo módulo da lei de Biot-Savart. Então, para eu calcular o módulo dessa lei aqui, certo? Eu preciso calcular primeiro o módulo desse produto vetorial que está aqui. Né? Então, o produto vetorial é o meu elemento de corrente, IDS, vetorial, o R chapéu. Certo? Só que quem que é esse R chapéu? O R chapéu, ele é o vetor unitário que vai apontar na direção e sentido da distância do elemento de corrente até o ponto P. Então, está aqui o nosso elemento de corrente, né? O meu DS aqui. O elemento de fio, né? O DS aqui. O IDS é o elemento de corrente. E se você pegar a distância que está esse elemento de corrente até o ponto P, o meu R chapéu,
ele é justamente o versor unitário que está apontando nessa distância, né? Ele seria esse versorzinho aqui, ó. Ok? Então, se ele é versor unitário, né, como o próprio nome diz aí, a gente abre esse produto vetorial aqui, ó, como IDS vetor R chapéu, né? Então é módulo de IDS vezes módulo de R chapéu vezes seno do ângulo θ entre eles, né? Lembrando aí que o meu R chapéu com a versor unitário é igual a 1. Então, o que acontece com esse produto vetorial? Ele fica reduzido a IDS seno de θ. Né? Note que agora, ó, sumiu a flechinha do vetor aqui de cima, né, do meu dB. Okay? Porque eu estou calculando já o módulo. Né? Eu já fiz a análise do módulo do produto vetorial. Certo? Tudo bem, gente? Pegaram a ideia da diferença? A direção e sentido eu vejo pela regra da mão direita. Né? Então, se está entrando, se está saindo, né? Eu vejo aí sempre de acordo com a rotação do polegar, né, e dos dedos. E aí, para calcular o módulo, eu uso essa lei de Biot-Savart, aonde eu preciso aí estar quebrando, né, aquele produto vetorial no módulo do próprio produto vetorial, certo? Ao longo aí dessa direção R, que é a direção unitária da distância do ponto do elemento de corrente até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético. É por isso que esse Rzinho, chapéu aqui, né, ele vira 1 e aparece depois um seno de θ. Então, IDS, seno de θ. Tá? Só lembrando, gente, que esse DS que está aqui, né, em alguns outros livros aí, o pessoal pode chamar ele de DL, né, que é um elemento de comprimento, certo? Então, aí só para caso aí alguém veja em algum outro livro o texto, certo? Se estiver aparecendo um DL, é a mesma coisa, é elemento de comprimento, certo? Bom, agora que a gente tem esse valor aqui, né, dá para a gente calcular aí a nossa lei de Biot-Savart. Então, vamos para um exemplo. Então, imagina que eu queira calcular a minha lei de Biot-Savart, né? Esse aqui é o caso mais difícil, né? Vamos ver primeiro o mais difícil, certo? Para depois a gente ver aí os casos mais simples. Então, vamos lá. Então, imagina que eu quero calcular para um fio infinito. Poxa, professor, vai começar com um fio infinito, né? Puta que pariu, né? Não tem uma coisa mais fácil aí? Não, vamos fazer com o caso mais difícil mesmo, né? Um fio infinito, tá? Vamos lá. Então, aqui está o meu fio infinito, certo? Vou circular ele em amarelo aqui. Opa, amarelo. Yellow. Amarelo, né? Aqui, pronto. Então, tá aqui o nosso fio infinito, né? Ele continua para cima aqui, ele continua para baixo aqui. A corrente que percorre esse fio infinito está subindo. Okay? Então, esse Izinho aqui é meu elemento de corrente. Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar o campo magnético que ele está produzindo aqui, ó, nesse pontinho P. Esse é meu ponto P. Bom, a direção e sentido dele, né, a gente já sabe. Né? Então, se eu estou subindo, meu polegar subindo, e os dedos, então, vão fazer aqui com que na parte direita do fio o campo esteja entrando. Né? Ou seja, aqui eu tenho um xizinho, né, para estar representando aí nosso campo magnético, que, por consequência, estaria entrando aí na direção menos K-chapéu. Né? Se eu tomar aí o eixo nosso aí como sendo X positivo para a direita, Y positivo para cima e Z positivo saindo do plano, né? O que está entrando no plano é na direção Z negativa, consequentemente na direção aí e sentido menos K-chapéu. Então, o que acontece? Como o fio é infinito, certo? Eu vou ter aí que estar fazendo a minha integração ao longo de menos infinito a mais infinito. Certo? Então, é uma integração bem chata de ser feita, né? Para eu estar fazendo aí menos infinito a mais infinito. Nossa, que limites de integração lazarentos, não é mesmo? Só que o que acontece? Eu posso reduzir isso a uma simetria, né? Como assim é uma simetria? Então, eu estaria fazendo, se fosse fazer de menos infinito a mais infinito, né? Eu estaria pegando a nossa lei de Biot-Savart, que está aqui, né? Apenas o módulo dela, né? Lembrando aqui que eu já fiz aquele produto vetorial, reduzindo aí para IDS seno de θ, eu estaria integrando de 0 a mais infinito, que é a metade superior,
e de menos infinito a zero, que é a metade inferior. Tá? Só que o que acontece? Eu posso estar usando a simetria do meu problema, né, e entender que na parte de baixo é igual à parte de cima. Então, é basicamente, se eu estiver fazendo duas vezes apenas a parte de cima. Então, essa é a ideia aí da nossa simetria. Tudo bem, gente? Beleza, por enquanto? Pegaram a ideia da simetria? Sim. Então tá, então eu vou estar integrando, né, duas vezes esse cara que está aqui em cima. Então, esse 2 aqui, ó, eu já simplifiquei ele com aquele 4 aqui, né? Então, vai aparecer só um Mi0 2π aqui, em vez de Mi0 4π. Então, esse 2 aqui já foi simplificado com aquele 4. Dessa parte que está aqui em cima, IDS sendo θ R quadrado, a minha corrente é constante. Corrente constante, ela sai para fora da integração. Então, o que eu tenho que integrar é só esse pedaço aqui, ó, de 0 a infinito, seno θ ds R quadrado. Certo? Então, vamos lá. Vamos entender aqui quem é cada um desses termos, né, ao longo aí do nosso probleminha. Então, olha só. Deixa eu apagar o desenho aqui, ó. Opa, é borracha. Borracha. Vamos entender quem é S, quem é θ, quem é Rzão, né? Quem são todos os termos que estão aparecendo aí. Então, primeiro, né? O meu elemento de corrente que eu peguei era esse cara que está aqui, ó. Que eu estou fazendo um pontinho vermelho nele aqui. Vocês estão vendo um pontinho vermelho. Então, esse elemento, a distância dele até o ponto P é o Rzinho. Certo? Assim como eu tinha no slide anterior, ó. Certo? Vou apagar os desenhos aqui, ó. Né? A distância Rzinho, né, do elemento de corrente até o ponto P. Então, o meu Rzinho minúsculo, né, então tá aqui, ó, é sempre a distância do elemento de corrente até o ponto P. Certo? Então, estamos aqui, né, com o meu Rzinho. E esse Rzinho, ele pode ser definido em termos de outras variáveis, né? Que outras variáveis? Bom, vamos lá. A variável Rzão. Esse Rzão, ele é a distância do ponto P até o eixo de simetria. Aqui, né, que seria o meu ponto zero, né, localizado aí no ponto zero. Então, esse Rzão aqui é a nosso eixo, a distância da simetria, né? Foi por isso que eu fiz aqui, né, a minha integração, né, de zero a mais infinito, de menos infinito a zero, né, sendo aí o R o ponto do eixo de simetria. O S, ele é a minha variável de integração ao longo do fio, né? Então, esse Szinho que está aqui, ó, essa distância S, ele é justamente, certo? Toda o comprimento do fio que eu tenho que varrer, né, para estar calculando aí a integração. Né? Por exemplo, se o meu ponto de ds estivesse aqui em cima, né, ó, a minha distância Rzinho seria essa daqui, ok? E o meu S, né, ele teria que estar varrendo aí todo esse comprimento aqui. Né, uma vez que eu estou pegando só a parte positiva aí no caso da simetria, certo? Então, a gente tem aí esse S, né, como sendo a minha variável de integração ao longo do elemento do fio. Tudo bem, gente? Deu para entender as variáveis? Certo? Então tá. Então, a partir dessas variáveis, ó, note que eu posso montar um triângulo, né, ó, em azul aqui, ó. Olha esse triângulo aqui, ó. Nosso famoso triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, ó, a gente tem o seguinte. Rzinho aqui, Rzão lá em cima e S aqui. Certo? Aqui sendo meu ângulo 90 graus. Então, eu posso escrever esse Rzinho
né, que é a minha distância, que é o que está aparecendo aqui embaixo, como sendo a hipotenusa, né, dos dois catetos aí, S e Rzão. Então, o Rzinho é raiz de Rzão quadrado mais S quadrado, certo? Então, beleza, já descobrimos aí quem é o nosso R, ok? E o θ, quem é o θ? Né? O ângulo θ, ele é justamente aquele ângulo que faz com o meu elemento de corrente com o meu Rzinho, né? Então, ele vem aí do nosso produto vetorial, né? Ó, lembrado aqui, certo? Que eu tive que abrir esse produto vetorial, por isso que apareceu esse seno θ, né? Então, ó, tá aqui o meu elemento R chapéu, né? Aqui o meu elemento de corrente, e o ângulo θ é o ângulo entre o elemento de corrente e o meu elemento R chapéu aí, que é a distância do até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético. Então, esse θ, ele tem que ser levado em consideração. No nosso caso aqui, certo? O que acontece? Esse θ, ó, ele está aqui, ó. Ele é um ângulo maior do que 90 graus, tá vendo? Então, eu tenho que primeiro analisar, certo? Como é que vai ser feito o cálculo desse θ. Então, o seno desse ângulo θ, certo? Ele é igual o mesmo seno do ângulo π menos θ, que seria esse cara que está aqui, né? Então, dentro do triângulo retângulo, né? Π menos θ, esse ângulo aqui. Então, eu posso usar a propriedade de soma, né? No caso, subtração aí de senos, certo? Para provar que o seno de θ é igual ao seno de π menos θ, certo? A gente tem aí essa simetria, né? No eixo vertical aí dos senos, né? Para quem quiser aí a prova, né? Se a gente abre aí seno de π menos θ, certo? Isso aqui é seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Certo? Então, aqui, ó, ficou seno de π menos θ, seno de π cosseno θ, menos seno θ cosseno π. Bom, seno de π é zero. Então, todo esse termo aqui é zero. E aí ficou menos seno θ cosseno π. Só que o cosseno π, ele é menos 1. Né? Então, menos 1 que multiplica menos seno de θ, volta a ser seno de θ. Então, a gente tem essa propriedade matemática aí sendo relacionada. Ok? Então, o seno do ângulo θ é a mesma coisa que o seno de π menos θ, que aí eu posso estar usando o nosso queridíssimo triângulo retângulo para estar avaliando aqui. Então, definição de seno, né? Cateto oposto Rzão por hipotenusa Rzinho. Está aqui o meu Rzão. E o Rzinho já definido aqui, certo? Na hipotenusa. Certo? Então, meu seno de θ é Rzão dividido por S quadrado mais R quadrado, raiz desse jovem aí. Tudo bem, galera? Beleza? Complicado? Tranquilo? Esse é o exemplo mais difícil mesmo. Então, é para ser um pouco chatinho mesmo. Tranquilo? Belezinha, gente? Alguma dúvida por enquanto? A gente não terminou esse ainda, Lucas. Vamos terminar. Depois vai vir o mais fácil. Dúvidas aí, gente? Tranquilos? Todo mundo pegou a ideia aí dos senos, dos elementos, do S, do R, o Rzão, que são as variáveis? Pergunta, gente, por favor. Não fiquem sem perguntar. Ok? Certo. Então vamos lá. Então vamos montar a nossa integração agora. Então a minha integração que estava aqui em cima, ele era seno de θ ds sobre rzinho quadrado. Só que o nosso seno de θ, certo? Ele ficava aqui, ó, rzão dividido por, eu vou colocar elevado a meio aqui, ó, s quadrado mais r quadrado elevado a meio, né? Esse aqui era o seno de θ, vezes 1 sobre r quadrado, né? Que é o nosso s quadrado mais r quadrado.
né? Então, esse cara aqui em vermelho é só a parte do seno de θ. E o que está em verde aqui, ó, é só a parte do R quadrado. Só que perceba o seguinte, gente. Os denominadores, né, eles têm aí basicamente, né, iguais, são basicamente iguais, a menos da potência. Aqui eu tenho S quadrado mais R quadrado elevado a meio, que é a raiz, e aqui eu tenho S quadrado mais R quadrado. Porém, né, para estar aí simplificando, eu posso estar escrevendo esse S quadrado mais R quadrado elevado a 2 sobre 2, que é 1. Né? Então, só que aí eu posso estar somando os expoentes, né, de mesma base. Né? Então, esse Rzão sobre S quadrado mais R quadrado elevado a meio, vezes 1 sobre S quadrado R quadrado elevado a 2 sobre 2, na hora que eu somo os expoentes, certo? De mesma base, eu posso estar escrevendo ali que o meu denominador fica S quadrado mais R quadrado elevado a 3 meios. Tudo bem? Então é tipo um pulo do gato que eu faço aí, né, para deixar o nosso denominador aí mais bonito, mais fácil de ser feito. Ok? Tudo bem? Então, o denominador fica desse jeito, né? O que estava para fora da integração já estava aqui mesmo, não? Ó, mi0i sobre 2π, mi0i sobre 2π, a minha integral de 0 a infinito, né? RDS. Bom, a variável de interesse, quem que é? É o Szinho. Ok? Essa integração aqui, certo? Ela é simples aí, uma substituição simples, certo? Se eu chamar aí o que está dentro do elevado a 3 meios ali de u, certo? A gente consegue fazer aí uma simples substituição, certo? E chegar nesse resultado aqui. S sobre S quadrado mais R quadrado elevado a meio. Tudo bem? Só que aí eu preciso avaliar isso nos limites, né? De 0 a π. De 0 a infinito, desculpa. Avaliando nos limites, ó, se o meu S vai para infinito, o que acontece? Certo? Esse Szinho fica muito maior do que o R, ok? Então fica S quadrado, esse R vai para fica insignificante, né? Então ficou S quadrado dentro de uma raiz, que é o próprio S. Então esse aqui, ó, acaba cancelando com esse S que está aqui em cima. Então, essa substituição aqui para S tendendo ao infinito me dá 1. E a substituição para quando o meu S vai para 0, né, que é a parte de baixo, né? Então, 0 no numerador já me dá 0, né? Então, isso aqui fica 0 para quando o S tende a 0. Ou seja, né, o campo magnético ali para o meu fio, certo? Ele fica ali valendo mi0 2π Rzão, né? Onde Rzão é a distância aí da simetria. Tudo bem? Certo? Se eu avaliar só metade do fio, né, aí eu tenho que dividir esse cara por 2. Né? Mi0i sobre 4R. Certo? Que seria aí só a parte de cima ou só a parte de baixo. Tudo bem, gente? Beleza? Dúvidas aí, gente? Felipe, Leonardo, Luana, Maria Júlia, tudo bem? Tranquilo. Ok, então beleza. Então esse aqui é o exercício mais difícil mesmo, né? Ele é o exemplo mais difícil. É quando a gente tem aí o fio retilíneo. Ok? Vamos lá fazer um exemplo mais fácil agora. Vamos pegar aí um fio curvilíneo. Né? Então, imagina aí que eu tenho um arco de circunferência agora. Tá? Então, eu tenho um pedaço de fio curvado, que seria esse cara aqui que eu estou circulando em preto.
certo? Com uma corrente que passa aqui subindo nele. Minha corrente I. E eu quero calcular o campo nesse ponto C, que é o ponto central. Tá? Então, lembrando, regra da mão direita, ok? Olha só. Usando aí essa anotação aí que a gente está vendo aqui, que eu estou circulando em vermelho, certo? Ó, regra da mão direita, meu polegar subindo, né, ao longo do sentido da corrente, e meus dedos apontando para fora do plano, certo? Indicando aí que no ponto C, o campo magnético está na direção e sentido mais cachapéu, né? Saindo do plano. Se ele tivesse desse lado aqui, aí eu estaria entrando no plano, ok? Então, mas aqui ele está saindo do plano, certo? Então, vamos lá. Opa, vamos calcular aí o nosso elemento de corrente. Então, o que acontece aqui agora? Ó? Se eu quero pegar esse elemento de corrente aqui, ó, certo? O meu ds, ele é sempre tangente ao fio. Então, ele está aqui. E o R chapéu, que é o meu vetor unitário de distância, está apontando radialmente, né, na direção R. Se eu pego outro elemento de corrente, tá aqui, ó, meu ds está aqui. E o meu elemento aqui, ó, continua sendo a distância radial, certo? R chapéu também aí, né, 90 graus. Então, qualquer elemento de corrente que eu pegar ao longo da circunferência, o ângulo entre o vetor unitário de deslocamento aí, o meu Rzinho chapéu, e o meu elemento ds, ele vai ser sempre 90 graus, né? Porque numa circunferência a gente tem sempre essa relação de ortogonalidade da grandeza que é tangente, né, ao longo ali do deslocamento, no caso a corrente, no caso o meu elemento de deslocamento, e o vetor unitário que é radial. Então eu posso chamar que o meu Rzinho, né, que seria a distância aí que eu estou querendo calcular o campo magnético até o meu elemento de corrente, é o próprio raio da corrente, o raio da circunferência, né, que é o meu raio Rzão. Então, quando eu substituo essas propriedades na lei de Biot-Savart, né, o que acontece? Aquela constante, μ0,4π, a corrente continua aqui, ó. O Rzinho vira o meu Rzão quadrado, né, e o meu seno de θ, ele vira 90 graus, né, porque eu estou aí nessa relação de ortogonalidade entre a minha direção radial e o elemento de comprimento do fio, que é tangente ao ponto no qual eu quero calcular. E aí fica fácil, né? Então, meu seno de 90 é 1, ok? E aí o Rzinho virou Rzão quadrado, então minha lei de Biot-Savart se reduz a μ0i ds 4π r quadrado, tá? Então, lembrando aí sempre dessa relação perpendicular. Tudo bem? Mais fácil agora, Lucas? O ângulo aí, 90 graus? Certo? Então, quando a gente tem aí a parte circular, né? A parte circular é mais tranquila, né? Aí os ângulos vão ser sempre ortogonais aí, e tudo funciona como chuchu beleza, certo? Só que aí o que acontece? Esse ds que está aqui, ok? Então, o meu elemento de comprimento ds, ele é um arco de circunferência, né? Como é que eu escrevo um elemento de comprimento em coordenada polar, né, linear? Então, o meu ds ele vai ser escrito como r de φ, certo? Lembra quando a gente montou aqui as integrais de comprimento lá? Certo? Então, o meu ds, ele é nada mais, nada menos do que o meu arco de circunferência, né? Ele é todo esse comprimento verde aqui, que é o meu comprimento do fio, que é produzido por esse ângulo φ que está aqui. Certo? Então, o S é o arco de circunferência, né? O arco de ângulo que a gente tem aí produzido por esse ângulo φ. Então, esse ds que está aqui, ele vai ser substituído por R de φ, que é o meu elemento de arco de circunferência. E a integração é feita ao longo do ângulo, né, de 0 a φ, que é justamente aí o meu arco de ângulo que está produzindo, né, esse elemento de comprimento. Tudo bem, gente? Beleza? Fazendo sentido aí para vocês? Pessoal, tranquilo? Certo? Então tá bom.
Resolvendo a integração, certo? Ó, posso estar simplificando o R aqui, ó, com esse quadrado, já simplificou, certo? O μ0, como a corrente é constante, né? Ó, ela sai para fora, então tudo que saiu para fora, o raio é constante também, né? μ0i 4πr, tudo sai para fora. A minha integral se simplificou a apenas de 0 a φ de φ, que é o próprio φ. Né? Essa integral aqui vai me dar φ, né? Avaliada aí de 0 a φ, que é o nosso queridíssimo φ. Ou seja, certo? No centro de uma circunferência, para um ângulo φ, o meu B é μ0i φ 4πr. Ou seja, ele vai depender desse ângulo φ do arco da circunferência. Ok? Se esse ângulo φ for uma circunferência completa, né, no caso aí o ângulo φ seria 2π radianos, né? Então a gente tem aí que o campo magnético para uma circunferência completa seria μ0i 2r. Certo? Uma expressão aí bem simples, né? De novo, né, ele acaba dependendo da corrente e da distância, mais uma constante aqui acoplada. Então, para esse caso, né, para um arco de circunferência, o campo magnético é bem simples aí de ser calculado, né, usando a regrinha da lei de Biot-Savart. Maravilha, gente, tudo bem? Tranquilo? Certo? Vamos lá, então. Vamos fazer exemplos agora, exercícios. Olha lá um exercício. Esse exercício é bem parecido com o que está na lista 6, certo? Então, aí eu tenho um elemento de fio, né? Que é esse elemento de fio aqui. Esse e esse aqui, certo? É tipo aquela anteninha daquele ETzinho do Toy Story lá, sabe? O três olhos lá, né? O Garra lá, né? Não sei se vocês lembram do ETzinho do Toy Story lá, tipo a cabeça dele, né? Ali. As anteninhas ali, né? É o ETzinho do Garra, né? Então, esse é o formato do meu fio, né? Aí, ou a famosa anteninha do Chapolin também, né? Um pouquinho mais torta aí. Então, esse fio é percorrido por uma corrente I, que tem a forma de um arco de circunferência de raio R e um ângulo central de π/2 radianos, ladeado por dois trechos retilíneos cujos prolongamentos se interceptam no centro C do arco. Determine o campo magnético nesse ponto C aqui. Tá? Então ele quer saber aí quanto vale o campo nesse ponto. Então vamos lá. Então eu separei aí o nosso elemento de fio em 3 partes, certo? Então a gente tem aí 3 conceitos para estar calculando aí. Então, primeiro, fio 1, que é esse pedaço que está aqui, ó. Então, o fio 1, né? Ele vai ter aí a corrente I passando nele. O meu elemento de corrente, ó, em qualquer ponto que eu pegar, esse vetorzinho R1, ele está apontando na mesma direção do fio, né? Para o ponto central aqui, que é o ponto onde eu quero calcular meu campo magnético. Então, o que acontece? O elemento R chapéu, certo? Ele está paralelo ao elemento DS, né? Para esse ponto central aqui. Ou seja, o ângulo entre eles é 0. Ok? Na hora que eu jogo isso na lei de Biot-Savart, o meu μ0 sobre 4π IDS seno de θ sobre r quadrado, seno de 0 é 0. Então, o campo magnético produzido pelo meu fio, 1 é 0. Né? Então, ó, olha que fácil. Né? Então, quando eu tenho aí um elemento paralelo, certo? Ele não produz corrente, né? Num ponto aí ao longo de um prolongamento que também é paralelo, né? Justamente por causa que o ângulo é 0. Se eu pegar para o fio 2 agora, olha só, o fio 2 vai acontecer a mesma coisa, certo? Por quê? Agora o meu elemento R2, né, ele está apontando para cá, né, nessa seta aqui, vermelha,
e minha corrente está subindo. Então, o ângulo entre eles aqui é de 180 graus. Eles são antiparalelos agora. De novo, quando eu jogo na lei de Biot-Savart, né, fica aparecendo aqui seno de θ. O seno de 180 é zero. Então, seguindo a mesma ideia, o meu campo B2 é zero também. Tudo bem? Certo, gente? Ok? Então tá bom. E aí sobrou só o pedaço 3, né? Então, olhando o pedaço 3 aí, ó. O que a gente tem? Que o meu vetor R3, certo? Vai ser aquele mesmo esquema do arco de ângulo, né? Então, ó, toda vez que eu pegar um elementozinho aqui, né, ele vai estar aqui na direção radial, fazendo aí um ângulo de 90 graus, certo? Com o elemento de corrente, que é sempre tangente ao ponto. Então, meu elemento de corrente está sempre tangente, certo? E a direção desse campo, certo? De acordo com a nossa regrinha da mão direita aqui, se a corrente está saindo, fazendo assim, né? Ao longo do fio, certo? Ele está entrando, né? Aqui nesse ponto C, ou seja, meu B3, ele é um ponto negativo, né? Menos K, ok? A gente acabou de ver que esse campo aí, né, de arco de circunferência é dado por μ0 e φ 4πr, né, foi aquele exemplo 2 ali que calculamos, certo? O ângulo é sempre 90 graus, né, por isso que eu vou estar calculando aí o meu φ como sendo 90 graus, π sobre 2. Então, substituindo π sobre 2 aqui, ó. Simplificando quem tem que simplificar, isso aqui vai dar μ0i sobre 8r. Ou seja, meu campo total é a soma de B1 mais o B2 mais o B3. B1 e B2 eram zero. Aí o B3 é o meu μ0i sobre 8r. Essa é a nossa resposta do exercício. Maravilha? Tudo bem? Na lista 6, né, eu tenho vários exercícios extremamente similares com esse exercício aí. Então tá bem tranquilo de ser feito lá. É só avaliar os ângulos e as correntes e os vetores ali unitários, né, ao longo do elemento de corrente e da distância onde se quer calcular o campo magnético. Tudo bem, gente? Tranquilo? Dúvidas aí? Beleza. Vamos lá, próximo exercício. Agora um exercício que envolve dois fios. Né? Então, a figura mostra para a gente, ó, dois fios longos paralelos percorridos por corrente I1 e corrente I2, em sentidos opostos, né? Então, agora aí é um elementozinho aí, um exercício um pouquinho mais complicado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, minha corrente I1 saindo, né, do plano, né, vindo para frente aqui, numa direção, poderia chamar aí mais K, certo? O meu IDS está na direção mais K, né, ó. O meu elemento de corrente é IDS. E aqui, meu I2, certo? O elemento de corrente aqui é I1, né? IDS. I2, IDS. I2DS só. Aí estaria na direção menos K, tá entrando no plano. Certo? Então, dois fios aí percorridos por correntes em sentidos opostos. A corrente I1 vale aí 15 amperes e a corrente I2 vale 32 amperes. Ambas estão separadas por uma distância D, essa distânciazinha aqui de separação no eixo X, de 5,3 centímetros. Ele quer saber, né, quanto vale o campo magnético, certo, a um ponto P, simétrico as duas correntes aqui no alto, né, com uma distância Rzão aqui para cada uma delas, tá? Então, vamos lá, vamos calcular aí, né, os nossos campos magnéticos. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, pela lei de Biot-Savart, a gente já sabe quanto vale o campo,
certo? Por um fio, né, percorrido por corrente a um ponto P de distância. Foi aquele exemplo que a gente acabou de calcular aqui, aquele exemplo de ficiozão, né? Para um fio retilíneo, ó, μ0i 2πr. Eu estou circulando em azul aqui, ó. Então a gente já calculou quanto vale. Então dá para usar direto, né? Até porque aqui a gente tem a relaçãozinha, né? Ó, μ0i 2πr, né? Logicamente aí o B1 relacionado com a corrente I1 e o B2 relacionado com a corrente I2. Como a distância R é a mesma para os dois, né? Ó, R aqui e R aqui, então fica R ali e R aqui na distância. Então já usei a lei de Biot-Savart direto aí para fio retilíneo, né? E o cálculo aí no ponto que eu quero estar calculando o nosso campo. Tudo bem, gente? Beleza por enquanto? Tranquilo, né? Só que o que acontece? Cada uma dessas correntes, né, como elas são diferentes, aí eu vou ter campos magnéticos diferentes relacionados com as intensidades de cada corrente. Então vamos lá dar uma olhada aqui como é que fica os círculos concêntricos de cada uma delas. Vou apagar o desenho aqui, ó. Não, não precisa apagar, não. Essa corrente que está aqui, ó, I1, ela tem círculos aqui, ó. Não. Um círculo aqui. Vou fazer um círculo extrapolando aqui, ó, passando para cá. Certo? Ou seja, esse B1, né, que está aqui, ó, como a corrente está saindo, o meu campo magnético está sempre girando no sentido anti-horário. Acompanhando as setinhas vermelhas aí, ó. Então, o meu vetor B1, né, ó, ele tem essa direção em sentido, né? A linha é tangente aqui, ó, ao campo magnético. Então, ó, B1 tangente ao ponto, no ponto P. Tudo bem? Certo? E o I2, né, vou fazer de outra cor aqui, ó. Ele também tem, as linhas são concêntricas, né, ó. Aqui, extrapolando para esse outro aqui, ó. Como a corrente está entrando, né, a rotação dele é sentido horário. Então, aqui, ó, ele está nesse ponto aqui. Certo? Então, ele está tangente a essa linha de campo que está passando aqui, certo? Apontando no sentido horário. Tudo bem? E como ele é proporcional à corrente I2, certo? Como a corrente I2 é maior que a corrente I1, então o B2 em módulo tem que ser maior que o B1. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Por que os vetores estão nessa direção aí, B1 e B2? Por causa dos círculos concêntricos de campo magnético? Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente não conhece essa distância R. Então, cada campo magnético está escrito em termos dessa distância R, mas a gente não conhece ela. Porém, eu sei que isso aqui está formando um triângulo, né? Olha só esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo. O famoso triângulo isósceles, né? R, R e D. Certo? Então, nesse triângulo retângulo, a gente sabe que aqui vale 45, aqui vale 45 graus. Certo? 45, 45. Então, eu posso estar escrevendo o meu cosseno de 45 como sendo R sobre D. Não é? Ó? Cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa. Então, na hora que eu faço essa analogia aqui, né, usando aí a própria definição do cosseno de 45, eu posso escrever aqui que R é igual a D cosseno 45. Tudo bem? Beleza? E aí eu substituí, né? Então, onde aparecia R lá em cima, substitui por D cosseno 45. Substitui por D cosseno 45. Certo? Tudo bem?
Agora é só calcular, né? Vamos lá calcular. Então, como ele quer um módulo, certo? Para calcular o módulo aí, eu preciso estar fazendo aquela somatória de vetores, né? Então, tem o B1 aqui, ó, e B2. E aí eu faço a nossa famosa regra do paralelogramo, né? Ó, somo aqui, ó, B1 com B2, completo aqui B1, B2, certo? Então, para estar encontrando o módulo geral, né? Eu vou estar fazendo aí raiz de B1 quadrado mais B2 quadrado, certo? Então, o meu B1, né, que era aí da B1, Mi0 e 1 sobre 2π d cosseno 45 e o B2, Mi0 e 2π cosseno d cosseno 45. Então, na hora que eu levo todo mundo ao quadrado, certo? Ó, o termo em comum, ele sai para fora, né? Ó, Mi0, 2πd cosseno 45. Todo esse termo aqui, ó, sai para fora da minha raiz. E o que vai ficar dentro da raiz são apenas as componentes que são diferentes, né, para cada um dos campos, que é a proporcionalidade entre as correntes I1 e 2. Então fica raiz de I1 mais raiz de I2, né, cada uma aí ao quadrado. Aí é só substituir os valores, certo? Então, Mi0, a constante Mi0, né, vale 4π 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere, isso aqui é uma constante, certo? O 2π é outra constante. O Dzinho valia 5,3 centímetros, então a gente já passa ele para metros, né? 5,3, 10 a menos 2 metros. Cosseno de 45, valor conhecido. E aqui as correntes, né? Estão I1 valendo 15 amperes ao quadrado e 2 valendo 32 amperes ao quadrado. Então, fazendo toda essa conta, chegamos aí que o meu campo vale 190 microteslas. Certo? Tudo bem? Ainda para achar a orientação, né, entre os dois vetores, né, eu faço aqui aquela jogadinha, né, das coordenadas polares, né? Então, esse ângulo φ que está aqui dentro, né, ele vai ser aí o arco tangente de B1 sobre B2. Né? Quando a gente divide B1 sobre B2, os termos que são comuns aqui, ó, Mi0, Mi0, 2πd cosseno 45, 2πd cosseno 45 se cancelam. E aí fica apenas em relação às nossas correntes, né? Então, corrente aí tangente a menos 1 de 1 sobre 2. Quando a gente faz essa conta, isso aqui dá 25 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é 25 graus. Somados com os 45 que eu já tinha antes, né? Que é esse ângulo que está aqui, né? O nosso 45 graus. Então, a orientação dele é 70 graus, que é esse ângulo inteiro aqui, ó. Esse aqui é 70 graus. Em relação ao eixo X, 70 graus. Tudo bem, gente? Maravilha? Dúvidas? Tudo certo? Vamos lá, então. Vamos dar sequência aqui. Agora, imagina esses dois fios, certo? Esses dois fios, eles acabam produzindo uma força magnética entre eles, certo? Por quê? Vamos lá entender por quê. Imagina que eu tenho dois fios, certo? Então, o que acontece? Um fio produz um campo magnético no outro fio, né? E o outro fio produz um campo magnético aí, consequentemente, no fio inicial. Então, esse campo magnético produzido de um fio para o outro fio, ele acaba produzindo a nossa força magnética. Lembra que a gente estava avaliando força magnética na aula passada, onde eu tinha um campo externo? Certo? Esse campo externo pode ser produzido por um fio paralelo.
né? Então, qual que é a ideia aqui nossa aqui? Então, esse fio inferior aqui, ó, que eu vou chamar que percorre uma corrente I, certo? Ele vai exercer uma força de atração sobre o fio superior, ok? Então, olha só, aqui eu tenho uma corrente I passando aqui. Essa corrente I gera um campo magnético que é circular ao redor desse fio aqui, ó. E esse campo magnético, quando ele interage com esse fio de cima, que está passando uma corrente I', certo? É como se eu tivesse interagindo ele com um campo B para baixo, aqui, ó. Né? Então, ó, nesse fio de cima, tá passando um campo B aqui, ó, nessa direção, que é o campo produzido pelo fio de baixo. Quando a gente avalia a nossa força magnética, né, que nós vimos aí na aula passada, né, que era IDLB, certo? Então, o B é o campo magnético, DL era o meu comprimento de fio. Então, o fio de baixo produz um campo magnético no fio de cima, que acaba produzindo uma força magnética, apontando na direção para baixo, né, usando aí a nossa regrinha da mão direita. Então, força polegar, corrente indicador, campo magnético, dedo médio. Então, nesse caso aqui, ó, campo magnético para cá, a corrente ali, não sei se vocês estão vendo minha mão aí, mas para baixo aponta aqui a minha força, certo? Vamos fazer aqui com calma, ó. Corrente, indicador para cá. Campo magnético nessa direção, dedo médio. Então, corrente ali, dedo médio para baixo. O meu polegar, né, vai estar apontando para baixo aqui também. Então, indicando aí a ortogonalidade. Ou seja, esse fio aqui de baixo, certo? Ele produz um campo magnético no fio de cima que me gera uma força de atração entre os fios. Então, eu tenho aí justamente essa relação de atração. Note que as correntes são iguais, né? Elas estão aí no mesmo sentido. Vamos esmiuçar isso aqui, ó. Olha só. Então, a gente tem aí, ó, que um fio com uma corrente IA, outro fio com uma corrente IB, certo? Então, o meu fio A, certo? Vai produzir aí campos magnéticos concêntricos ao redor aqui, né? Ó, sempre girando aqui nesse sentido. Ele vai produzir um campo, ó, BA nesse fio aqui. Tá vendo? Ó? BA devido a IA nesse elemento de fio. Quando eu avalio a nossa força magnética, né, usando aí a nossa regrinha da mão direita, ó, o elemento de corrente está passando aqui pelo elemento L, então vindo para cá. Se o meu campo magnético está descendo, a minha força tem que estar aqui perpendicular a ele. Fazendo aqui uma relação perpendicular. Certo? Então, ó, esse FBA, certo? Ela está relacionada com o campo magnético BA, produzido pelo fio IA. Então, qual que é a ideia primeira nossa aqui? Primeiro, a gente calcula o campo BA gerado pela corrente IA no fio B. Então, qual seria esse campo BA? Usando aquela formulinha de lei de Biot-Savart, né, ó, μ0i 2πd, né, onde D aqui é a distância de separação entre os dois fios. Pela regra da mão direita, a gente verifica o sentido que a força do fio A exerce no fio B. Então, usando aí o produto vetorial, né, ó, FBA é IBL, produto vetorial BA. Note os subíndices aqui, né, ó. Então, força que o fio B produz no fio A. Depende da corrente de B e depende do campo magnético de A, né? Então, ele vai estar relacionando aí os dois ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu substituo aqui as expressões, né, ó, fica IBL BA seno de 90 graus, né, uma vez aí que eu tenho essa relação de ortogonalidade da força do campo e do comprimento. Eu vou substituir aqui esse BA aqui. Então, a minha força entre os fios B e A fica μ0, L e A e B sobre 2πd.
é justamente aí essa relação de força magnética. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Que um fio produz o campo no outro fio? Se eu fosse fazer a analogia aqui, ó, do outro, ó, olha só, a corrente IB, certo? Ela está girando aqui, fazendo círculos concêntricos. Então, ela estaria produzindo aqui, ó, um campo magnético B, né, ó, Bzinho no fio A. Nessa direção aqui, subindo, né, ao longo aqui. E aí, eu teria uma força apontando para cá, ó. Seria a minha FA. B, né, que aí está relacionada com a força que o fio B faz no fio A, já que o elemento de comprimento está aqui, ó, certo? O meu L. De novo, eu tenho as relações de ortogonalidade, né, entre B, L e FA. Aí eu tenho uma atração entre os fios. Existe aqui essa relação de atração entre os dois fios. Tudo bem, gente? Beleza? Então, um fio produz um campo magnético no outro fio que me gera uma relação de força magnética entre eles. Dessa maneira, né, ó, se a gente fizer aqui a relaçãozinha entre as atrações, entre as relações dos fios, se eu tenho duas correntes na mesma direção, certo? Eu tenho uma força de atração entre elas. Porque um fio vai acabar gerando um campo magnético que vai gerar uma força de atração entre eles. Se eu tiver fios em direções opostas, aí a gente tem, né, essa relação de repulsão entre os fios. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos parar por aqui? Aí na terça-feira a gente termina esse conteúdo aqui, né? Aí eu falo das relações de campo elétrico via campo magnético. Beleza? Fazemos as comparações aí. Maravilha? Então vamos encerrar a nossa aula por aqui. Já é aí 11h30 também, certo? Já passamos aí. Sim, né? Eu coloquei lá no Google Classroom lá para ser entregues no dia 25, né? Que é a próxima quinta-feira ainda. Então tem bastante tempo, certo? Mas dá para você fazer já, né? Tem alguns exercícios lá na frente, né? Ó. Cadê? Exercício 1, 2 e 3, dá para fazer já com o que a gente viu na aula de hoje. Então não se preocupe aí. A gente vê aí o resto do conteúdo na terça-feira. Beleza? Então é isso, gente. Tem alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo? Algum comentário, sugestão? Sim, a princípio para o dia 9. Certo? Então é isso, gente. Um abraço, tudo de bom. Até terça-feira. Se cuidem aí. Beleza? Falou, abração, tchau. Até terça.